Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O debate está no ar. E um estudo feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, concluiu que o Brasil está entre os países que menos investem no ensino primário em todo o mundo. Não à toa, no ano passado, a ONG Todos pela Educação, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgou que 2,5 milhões de crianças estão fora das escolas. Ao mesmo tempo, a taxa de analfabetismo no país ainda está estagnada desde 2014, quando teve seu último resultado positivo. Bom, no programa de hoje, então, vamos aqui discutir como a tecnologia pode contribuir para mudar esses cenários. Um bom exemplo para começarmos a pensar nessa questão é a Finlândia. Hoje, o país ocupa o primeiro lugar na lista da OCDE em qualidade de ensino. Dentre os métodos utilizados por lá estão horários mais flexíveis, a colaboração horizontal entre alunos e professores e até a ausência das tão temidas provas e avaliações. Outro ponto crucial é a valorização da profissão e da figura dos professores, que tem uma das carreiras mais valorizadas no país. Claro, há muitas diferenças entre o Brasil e a Finlândia, é claro, que influenciam nesse quadro, como a economia, a geografia e até a cultura. São decisivos aí na hora de fazer essas mudanças, que por lá já começaram há pelo menos 40 anos. Aqui no debate de hoje, vamos então conhecer projetos e pessoas que têm contribuído para que essa discussão evolua também aqui no Brasil. Estão comigo no estúdio o Thiago Almeida, que é diretor de inovação pedagógica do Centro Universitário Celso Lisboa. E também conosco está aqui o Júlio Parre, ele é professor do IFRJ. Bom, antes de mais nada, obrigado aos dois pela presença. Muito bom ter vocês aqui para a gente discutir esse assunto tão importante para já iniciar o ano com essa discussão aí entre todos no país. E já quero saber, para a gente começar o nosso bate-papo, a inovação na educação, ela passa necessariamente por tecnologia ou não? Thiago. Olha, o conceito de inovação é simples, uma invenção que gera valor para alguém, né? Normalmente a tecnologia surge para você operacionalizar essa inovação. Agora, nem toda tecnologia precisa ser digital. Então, provavelmente sim, a maioria das inovações na educação, elas vão necessitar de tecnologias, mas que não necessariamente são todas elas digitais. Uma nova metodologia é uma tecnologia, mas não necessariamente é digital. Júlio, como professor, como é que você vê? Para você também, uma tecnologia tem a ver necessariamente com inovação ou não? As ferramentas digitais são muito usadas hoje em dia nos processos de inovação e educação. No entanto, como o Thiago falou, você tem, por exemplo, processos de gamificação, por exemplo, dentro do processo de ensino-aprendizagem, que são processos analógicos, e mesmo outras ferramentas, tipos de abordagem dentro do processo que não passam necessariamente pelas ferramentas digitais. Você falou a gamificação, está aí, né, esse universo dos games que os alunos gostam tanto, é utilizar os recursos que despertam, na verdade, o engajamento dos jovens num jogo lúdico, mas também utilizando o conteúdo necessário para, enfim, passar de ano, por exemplo, ou para conseguir concluir as etapas do ensino formal. Eu acho que engajamento é uma palavra muito importante nesse sentido, porque a gente tem hoje alunos que são nativos digitais, eles já nasceram na era digital, têm o tablet, têm o telefone como elementos quase que indissociáveis da vida deles, e dentro do processo de educação não seria diferente. Então, por exemplo, existem várias ferramentas digitais que elas não trazem necessariamente inovações em termos de abordagem, mas causam um fator de engajamento muito forte e o aluno se sente motivado para participar daquela atividade. Bom, a gente falando de estudantes no início da sua vida acadêmica, da sua vida educacional formal, mas a gente sabe que muitas vezes nas universidades há uma resistência maior nesse sentido, né? Até pela própria estrutura da universidade, pelo método como o meio acadêmico já está estruturado há tanto tempo. E um exemplo, o Thiago pode contar um pouco mais para a gente como funcionou no Centro Universitário Celso Lisboa, com sede aqui no Rio de Janeiro, passou por uma grande mudança nesse sentido, tentando provocar aí uma mudança de dentro para fora, né, Thiago? Fala para a gente como é que funcionou, como é que vocês pensaram nessa mudança de trazer um pouco mais inovações para dentro da forma de ensinar também no ensino superior. A gente gosta muito de contar essa história de trás para frente. Então, hoje, se você for visitar qualquer sala de aula de primeiro período na Celso Lisboa, o que você vai encontrar são cursos de graduação onde não existem mais disciplinas.
onde não existem mais aulas no sentido convencional. Toda a experiência do estudante ela é interdisciplinar, com 2 ou mais professores em sala de aula ao mesmo tempo, numa experiência de aprendizagem que se dá sempre através de projetos, numa estrutura de sala de aula que já não é mais a sala tradicional. Não existem mais as aulas expositivas tradicionais lá na Celso. E a gente costuma dizer que a gente conta essa história de trás para frente, porque o que nos trouxe até aqui foi um trabalho de pesquisa e desenvolvimento de inovação pedagógica, que começou com um mapeamento do que estava acontecendo no mundo e no Brasil, tanto em termos científicos, em termos de teorias contemporâneas da aprendizagem, novas abordagens pedagógicas que faziam muito sentido para o mundo que a gente vive hoje, assim como escolas, universidades, projetos alternativos, ONGs, que vinham desenvolvendo inovação educacional. A gente começou a testar, experimentar tudo isso de uma forma sistemática e, a partir disso, a gente criou uma abordagem pedagógica da Celso, um modelo colaborativo baseado em competências. Bom, nesse sentido, você falou um pouquinho sobre essas experiências ou sobre como inovar. Agora a gente pensa na forma de avaliação, por exemplo, do MEC, tem as provas de avaliação. Como é que também você consegue pensar nessa inovação em outra forma de ensinar, mas também a entrega ou a cobrança que esse estudante vai ter lá na frente? Isso é muito interessante, porque quando a gente olha os instrumentos regulatórios do MEC, eles já nos oferecem abertura para a gente adotar esses modelos mais inovadores. O MEC não diz que você precisa ter disciplina, o MEC não diz que você precisa trabalhar com prova tradicional, o MEC diz que você tem que trabalhar com determinadas competências, um modelo pedagógico adequado para essas competências e dentro de uma determinada carga horária presencial também, coerente com o que você está propondo. Então, na realidade, todo o trabalho que a gente vem fazendo é um trabalho de fazer a inovação dentro das possibilidades regulatórias. E o que a gente observa é que o resultado ele é muito mais potente do que quando a gente trabalha dentro do paradigma tradicional. Isso pensando em mercado de trabalho também, quando os estudantes saem do curso, eles também já vão chegar no mercado mais diferente, né, do que 10 anos atrás ou de que formas tradicionais de ensino contemplavam. Né? Esse é o ponto-chave, porque a gente não pensa o mercado de trabalho como ponto de chegada, e sim como ponto de partida. Todos os 19 cursos de graduação da Celso, eles foram redesenhados a partir da perspectiva do que as profissões exigem hoje. Então, a gente traçou o perfil do nosso egresso. Como é que a gente quer que o estudante termine ao final da sua graduação? Esse final, ele é baseado, claro, nas diretrizes curriculares nacionais, mas ele é baseado também num trabalho de pesquisa junto ao mercado de trabalho para entender o que se espera deles. Então, desde o primeiro dia dele dentro da instituição, ele está trabalhando a aprendizagem dele, não só focada no conteúdo, mas está focado também no desenvolvimento de competências, de traços comportamentais que vão ser fundamentais para uma boa inserção no mercado. Agora, Júlio, o Thiago falou um pouquinho sobre experiências diversas, né? Você é um dos professores brasileiros que foi selecionado para ir para fora do Brasil, conhecer um pouquinho de uma experiência inovadora. A gente abriu o programa aqui falando da Finlândia, que se tornou um país referência em termos de inovação na educação. Mas para você, como professor, já com know-how, conhecimento aqui do nosso cenário brasileiro, quando chegou lá, o que você identificou de possibilidades diferentes? O que foi o que mais brilhou aos seus olhos, que você viu, nossa, isso é muito diferente do que nós praticamos no Brasil? O programa Professores para o Futuro nos permitiu vivenciar o sistema educacional finlandês, né, tendo clareza que não existe cópia de modelo, né, como você bem falou. Então, assim, a gente foi lá viver um pouco essa experiência, mas para tentar repensar o que a gente pode trazer de positivo para a nossa realidade. Alguns pontos são bem impactantes, como, por exemplo, a extrema valorização da formação do professor, né, e da própria profissão. E a confiança, né? Quando a Finlândia fala da abordagem da educação centrada no estudante, ela está falando de metodologia pedagógica, mas ela está falando também no sentido de entender o estudante como um ser que tem já uma história de vida, tem anseios, e a relação de confiança que se estabelece, né, entre professor e aluno não é uma relação de confiança que começa somente na escola. Ela vem da cultura, né? Um sistema educacional ele traduz muito o que é a cultura do país. Então, a autonomia pedagógica, a confiança no professor e a confiança no processo de desenvolvimento dentro da sala de aula foi algo que me impactou muito positivamente. E você falou um pouquinho sobre essa adaptação, né? Porque a gente sabe que
o modelo, como já falamos aqui, né, um país completamente diferente do nosso, mas a base da educação, a valorização da função do professor, por exemplo, é algo que no Brasil a gente bate muito nessa tecla, mas ainda temos que investir mais nesse sentido, né? Como é que você, como professor, vê isso, a valorização e reconhecimento da sociedade como um todo sobre o trabalho do professor? Eu acho que não dá para a gente falar em inovação em educação sem falar de formação docente, né? E nesse sentido, eu acho que esse programa, né, da CETEC, MEC, em parceria com os institutos federais, possibilitou essa experiência e, a partir dessa experiência, nós criamos a primeira versão do modelo brasileiro de formação continuada para a rede federal. Ou seja, você vivencia um sistema que já tem uma maturidade nesses processos, mas repensa o seu modelo, né? Aliás, você pensa o seu modelo, né? E aí nós temos agora uma segunda etapa, onde a gente vai formar 2.000 profissionais dentro da rede federal, ou seja, isso não pode ficar somente numa experiência de alguns professores, né? Então acho que a rede federal acerta nesse sentido. Então a ideia é formar 2.000 profissionais até o final de 2019, dentro desse desdobramento do programa. E eu acredito que os institutos federais devem ser, na verdade, num posterior desdobramento, usados como ferramenta para também dialogar com as redes estadual e municipal nesse processo. Muito bem. Bom, a gente vai mostrar agora um trecho do programa Destino Educação Escolas Inovadoras, exibido aqui no Futura, que mostra um pouquinho de como é o cotidiano dos alunos lá na Finlândia. Vamos dar uma olhada aí. Mä pidän tästä koulusta, koska tää on paljon erilaisempi kuin muut. Ja täällä saatetaan tehdä dokumentteja, esitelmiä, videoita. Täällä saa ihan itse hyödyntää sitä ja sitten mietitään, että mikä olisi parhaaksi oppilaalle. No, mun mielestä meillä on tosi hyvät opettajat ja sitten meillä on liikunta sisävälkkiä, ne on ihan kivoja. No, me päästään aika monesti käytävälle tekemään tehtäviä ihan vapaasti ja meillä on tietokoneet ja puhelimet aika useasti käytössä. Täällä on paljon liikuntamahdollisuuksia. Voi pelata välitunnilla jalkapalloa tai sitten voi nuokkarille mennä ja pelata sählyä liikuntasalissa. No, ainakin se on kiva, kun välillä on toinenkin opettaja, ettei koko ajan ole siinä yhden opettajan kanssa. Noin 2 kysymystä per alakappale. Me tehdään aika paljon ryhmätöitä esimerkiksi yhteiskuntaopissa, niin esimerkiksi niistä kappaleista saataan tehdä sillä tavalla, että kappaleet jaetaan eri ryhmille ja niistä jokainen tekee ryhmätyön ja sitten esittelee se luokan edessä, että silleen tulee kaikille tutuiksi ne kappaleet. Me saadaan liikkua aika paljon kuitenkin tuntien ja välituntien aikana täällä koulussa ja se on todella mukavaa, kun saa päästä tekemään jonnekin muualle kuin vaan sinne luokkaan. Ja välitunneilla saat olla aulassa, saat tulla tänne kirjastoon, saat käydä kaikkialla oikeastaan muualla paitsi itse niissä soluissa sen välitunnin aikana. Muito bem, esse é só um trechinho, você pode conferir o programa na íntegra, que está disponível gratuitamente no Futura Play, a nossa plataforma oficial de vídeos. Procure lá por Destino Educação, Escolas Inovadoras, e tem esse episódio aí sobre a Finlândia e tantos outros. Enquanto rodava o trecho aqui, o Júlio estava sorrindo aqui, imagino eu, com saudades de viver essa experiência fora também, de ver um pouquinho de outras realidades, Júlio. Porque foi bacana que eu comecei a perceber até algo que eu esqueci de dizer, que é muito forte do sistema finlandês, que é o trabalho em colaboração, né? A colaboração entre professores, entre alunos na verdade eles fomentam a criação de redes, que eles chamam de learning communities, né? As comunidades de aprendizagem, onde professores de diferentes áreas colaboram, seja na estrutura curricular, ou seja nas metodologias, seja trocando experiências. Eu acho que isso ajuda muito para o processo, por exemplo, de você criar projetos, né? Não tem como a gente falar em pedagogia de projetos sem essa interação entre os professores e os alunos aprenderem a colaborar desde o início da vida acadêmica.
Isso é importante. Tiago, a gente vê aqui também, como ouvimos o depoimento do Júlio, também vendo esses trechos do programa mostrado na Finlândia, e é importantíssimo pensar no professor nesse sentido, né? Como é, por exemplo, ou como foi no caso do seu centro universitário, trabalhar com os professores, né? Muitas vezes os professores já estão acostumados com o ritmo, na verdade, provocá-los a repensarem o seu fazer ou desconstruir completamente o que estavam acostumados a fazer há bastante tempo. E aí vale também um tempo de formação, de adaptação. Como é que foi esse processo? Eu pego o gancho na fala do Júlio, porque de fato não existe educação sem o educador. Você precisa ter o educando, você precisa ter o educador, né? No ensino superior a gente tem um desafio grande, porque o que habilita um professor a lecionar no ensino superior é a titulação dele, mestre ou doutor. Mas essa titulação, ela é uma titulação que forma um pesquisador e não necessariamente está formando um educador, um professor, uma pessoa que faça doutorado. Eu fiz o doutorado, eu não necessariamente o meu foco ali era em como ser um bom professor, como entrar em sala de aula. Então o que acontece é que a gente precisa, antes de mais nada, sensibilizar o professor, trazer para primeiro plano da identidade dele a sua identidade como educador, né? Fazer ele refletir sobre isso. Lá na Celso, de uma forma prática, a gente tem observado que a gente precisa de tempo, né? Então, o esforço que a gente faz é de tentar, com idealmente 6 meses de antecedência, antes do professor ir para esse novo modelo, para essa nova experiência, ele entra num programa de formação com 6 meses de duração, que começa com uma imersão, onde essa sensibilização tem início, e a gente trabalha nesse programa de formação 2 camadas. Uma primeira camada que tem a ver com a visão de mundo dele sobre a educação, com a lógica, porque ele precisa compreender que o que vai mudar não é só o plano de aula, o que vai mudar é tudo. A colaboração, ela é parte do nosso modelo, então a forma dele se relacionar com os alunos muda, a forma do professor tomar decisão em sala de aula muda. E tem uma segunda camada, que é uma camada metodológica, que aí tem a ver com a prática, né? Com como é que ele estrutura a experiência de aprendizagem que o estudante vai ter. Se é projeto, o que é aprendizagem baseada em projetos? Se é problema, o que é aprendizagem baseada em problemas e como é que o professor conduz isso passo a passo? A gente tenta ao longo desses 6 meses mesclar leitura teórica, discussão com outros educadores, assistir aula, atividades de planejamento, para que esse professor ele entre minimamente tranquilo para vivenciar essa experiência tão inovadora. Agora, para os educadores, muitas vezes, por já estarem acostumados a terem tido aula de uma forma e também a terem sido treinados ou terem uma experiência, essa ruptura muitas vezes causa um ruído aí, né, Jorge? Nem todo mundo vai estar acostumado ou vai estar disposto nesse primeiro momento a fazer essa mudança. No primeiro momento é muito comum você ter resistência, né? Nós fomos formados no modelo tradicional, né? E eu costumo dizer o seguinte, eu acho que o modelo tradicional ele é válido, né? O modelo de aula expositiva, ele funciona. Eu só tenho clareza que ele não funciona mais como única ferramenta, né? Então, você precisa dialogar com os seus pares e acho que os professores, sobretudo os professores que estão há mais tempo, né? Essa sensibilização ela é um pouco difícil, ela pode causar resistência, e eu gosto sempre de trabalhar com a questão do resultado fácil, né? Ou seja, às vezes você usa uma ferramenta, você faz uma mudança muito pequena e você tem resultado. É um trabalho de formiguinha mesmo, né? E aí você começa a mostrar e os colegas começam a te procurar. Muitas vezes os alunos começam a questionar o professor, mas o professor tal, X, Y está usando uma ferramenta, a gente achou legal. Então eu acho que dentro do processo de inovação, a gente pode valorizar sim o método tradicional. Só que, na minha opinião, entendendo que ele não funciona mais como um único método. Bem. Bom, a gente está aqui comentando diversas formas para inovar na educação, dinamizar o ensino no Brasil. E para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai chamar agora para participar aqui da nossa conversa o Vinícius de Oliveira, do site Porvir, que acompanha aí as principais tendências de inovação na área da educação. Vinícius, bem-vindo ao nosso programa. A gente sabe que o Porvir lida diariamente com projetos inovadores que a gente acompanha de perto aqui também no Futura. Vocês buscam iniciativas em lugares diversos do mundo, também aqui no Brasil. Queria perguntar para você, existe um ponto em comum ou um fio condutor aí para a inovação ou cada iniciativa ela é única? Olha, antes de mais nada, olá a todos aí no estúdio, ao Cristiano, ao Thiago e ao Júlio. Eu diria que a gente, como o Júlio disse, não dá para copiar modelos.
mas eu acho que, por exemplo, o uso da tecnologia que vocês estavam comentando, para mim é crucial quando a gente fala, por exemplo, no direito de garantir que todos aprendam e como impedir que a gente deixe os alunos que não aprendam para trás, como identificar essas lacunas de aprendizagem, por exemplo. Isso seria impossível se a gente usasse métodos tradicionais, somente a prova no fim do bimestre, e o professor ficar chateadíssimo ao descobrir que metade da classe não aprendeu. Lógico, a tecnologia, nesse caso, facilita demais o diagnóstico do professor, quase que em tempo real, para ele saber o que foi assimilado ou o que não foi assimilado. E outro ponto que eu gostei muito, que o Júlio e tanto o Thiago também comentaram, foi a colaboração. É crucial que a gente vê na Finlândia, por exemplo, a colaboração entre escolas. Uma escola piloto testa uma metodologia e reporta às outras o que está dando certo, ou não só as outras escolas, mas ao próprio governo, o que está dando certo e o que está dando errado. E nisso a inovação se estende por uma rede enorme. Para mim isso é crucial. Você não pode falar em inovação sem considerar a colaboração seja entre professores, em escolas e até mesmo em troca de experiências entre os governos. Isso, eu já volto a falar com você, porque um ponto que você traz da colaboração me fez pensar também sobre o que a gente percebe quando vê vídeos como a gente mostrou agora há pouco de realidades nas escolas, que é a questão da autonomia dos estudantes, que é muito trabalhada nesses sistemas diferenciados, né? Que não é só o professor que chega, expõe, então o aluno tem uma iniciativa maior, o aluno busca, ou como a gente mostrou na escola, o aluno pode circular pelos diferentes espaços da escola sem ter que ficar preso à sala de aula necessariamente. Isso como é que a gente trabalha também no costume desse estudante, né? De se formar também, ou se ver nesse espaço, que ele tem que ir mais atrás, ele tem que buscar as informações e não depender tanto como a gente está acostumado, às vezes, no sistema tradicional, de eu sento lá, chega, passo o conteúdo que vai cair na prova, é isso aqui que eu tenho que estudar e pronto, faço a prova e passei. A gente vê que esse modelo antigo está cada vez mais ficando para trás, né, Thiago? Quando a gente olha, por exemplo, as teorias clássicas da aprendizagem, ali a gente encontra fartas evidências de que as pessoas só aprendem o que elas querem. Uhum. Ninguém aprende o que não quer. E a discussão da autonomia, ela vem nesse bojo. Ou seja, eu preciso oferecer espaço para o estudante descobrir o que interessa a ele, despertar uma curiosidade e ter autonomia, construir uma postura de autonomia para perseguir seus interesses. Uhum. E a partir desses interesses, o currículo obrigatório, o currículo tradicional, ele vai aparecendo ao longo do processo. Na nossa experiência na Celso, o que a gente observa é que os alunos estranham muito, porque eles já são adultos ou jovens adultos. Já passaram no ensino fundamental, ensino médio, para uma escola tradicional. E aí eles chegam no ensino superior e de repente alguém fala para eles, olha, aqui a gente gostaria que vocês construíssem autonomia, porque autonomia não se dá a ninguém, né? Autonomia se constrói. E o que a gente observa é que no primeiro momento há um estranhamento muito grande, porque lidar com a autonomia significa você precisar tomar decisões e, consequentemente, arcar com o que essas decisões vão gerar, mas muito rapidamente eles percebem o benefício disso. E o que a gente observa no relato deles é que eles levam isso para as suas famílias, eles levam isso para o seu trabalho, eles começam a perceber os benefícios de adotar esse tipo de postura em todos os âmbitos das suas vidas. Muito bem. Vinícius, você percebe essa realidade também? Você acha que essas lacunas, muitas vezes, que você mencionou, de ter que tentar deixar todo mundo na mesma página, né, sem deixar um ou outro para trás, você acredita que, por exemplo, trilhas de aprendizagem podem contribuir para otimizar esse processo? Sem dúvida. Só um complemento, até porque a gente vê hoje nos cursos online, os maiores plataformas, uma das grandes questões é como aprender a aprender. Cursos que oferecem esse tipo de conhecimento são sempre os mais procurados. E agora, voltando à sua pergunta, as trilhas de aprendizagem são uma maneira de trazer também temas atuais para dentro da sala de aula. Ao não enxergar mais as disciplinas, ao levar problemas para a sala de aula,
o professor tem a chance de diversificar e desenvolver outras maneiras para o estudante aprender além da memorização, que a gente já vê tanto ao analisar os primeiros países do PISA, ao analisar o modelo que esses países adotam, cada vez menos memorização, e dando lugar a um desenvolvimento do poder de argumentação e saber o que aprendeu, o porquê aprendeu, e também dar chance ao erro, que acho que é algo que também o Júlio deve ter encontrado nas escolas que ele participou, tanto por parte dos alunos quanto dos projetos dos professores. Júlio, quer complementar? Não, bacana essa questão da aprendizagem, né? Porque eu acho que é um dos grandes desafios. Porque quando você vai falar em competência, em habilidades, você precisa criar uma avaliação da aprendizagem, né? E aí, nesse sentido, você precisa ter tempo. Como é que você identifica essas lacunas? Você precisa ter tempo de acompanhar o seu aluno. E aí a gente precisa falar um pouquinho de valorização. Porque, por exemplo, na rede federal, onde a gente tem o sistema de dedicação exclusiva, eu consigo acompanhar o meu aluno. Agora, a gente sabe que essa não é a realidade da rede municipal, estadual, onde o professor muitas vezes precisa dar aula em diferentes escolas, agora defendendo um pouquinho aqui a classe, né? Então, assim, essa avaliação a gente também não pode... A gente sabe que tem muitas dificuldades para se implementar uma forma nova de educar, né? Uma metodologia centrada no estudante, com projetos, ela dá muito mais trabalho. Então, a gente precisa pensar também na condição do professor. Então, para identificar algumas lacunas, eu não consigo se eu não tiver uma relação muito próxima aos alunos para, de fato, para fazer a avaliação formativa de fato, acompanhando cada estudante. Muito bem. Bom, deixa eu voltar a chamar o Vinícius para me despedir. A gente está chegando no final desse primeiro bloco do debate. Então, Vinícius, muito obrigado por ter conversado conosco, trazendo essas provocações também, representando o Porvir, nosso parceiro de longa data aqui do Futura. Um abraço, Vinícius. Obrigado pelo convite mais uma vez. Valeu. Muito bem, C de casa, continue com a gente. A gente faz um rápido intervalo, mas não saia daí que a gente já volta falando mais sobre inovações na educação. Eu te espero, junto com os nossos convidados aqui no estúdio. Nós estamos de volta com o debate e aqui ao meu lado estão no estúdio Thiago Almeida, que é diretor de inovação pedagógica do Centro Universitário Celso Lisboa, e também conosco o Júlio Parre, que é professor do IFRJ. Bom, obrigado aos dois por continuarem aqui comigo. O nosso tema de hoje é inovação na educação e ao longo do primeiro bloco nós conhecemos melhor alguns modelos e técnicas de ensino bem-sucedidos ao redor do mundo. Falamos bastante da Finlândia, mas a Europa não está sozinha nessa busca pela inovação de ensino. Aqui no Brasil, alguns projetos já têm se destacado pelo pioneirismo e pela proposta que trazem a um cenário nem sempre disposto a mudar. E aí, nesse sentido, eu quero já começar a primeira pergunta falando aqui sobre as diferenças que a gente sabe que são inegáveis nos sistemas, né, nas redes pública e privada no Brasil, a gente pensando principalmente no ensino fundamental, no começo da vida escolar dos estudantes. Queria ouvir um pouquinho, Júlio, sobre essas adversidades que a gente tem que pensar na figura do professor, né? Que a gente fala muito sobre inovação, sobre a vontade que o educador tem muitas vezes de fazer algo diferente, mas tem que pensar no contexto, né? De onde ele está inserido. É verdade, a gente falou aqui que a inovação perpassa muito pela tecnologia, por exemplo, né? E para o uso de tecnologia você precisa de infraestrutura, né? Você precisa de formação de professor, como a gente já falou, então fica realmente complicado a gente pensar em algumas ações se a gente tem a infraestrutura necessária, mas eu acredito que a gente precisa iniciar esse processo, iniciar esse diálogo, né? Na rede privada, na rede federal e na rede estadual e municipal, focando tanto na formação do professor quanto no fomento da infraestrutura mínima necessária para a gente começar a ter inovação de fato. Tiago, a gente pensando na Base Nacional Comum Curricular, muito discutida ao longo de 2017, ela também prevê uma série de possibilidades, né, que a gente tem que pensar de que forma as escolas vão estar preparadas para poder aplicá-las. Né? Não, a base ele é muito interessante, assim, é um texto que abre caminho para a implantação de uma série de inovações pedagógicas. Eu acho que ela demonstra não só oportunidades de flexibilização, como também de adaptação, customização, para que cada escola busque a sua vocação relacionada à sua cultura local, da cidade, do município, enfim, do estado. E principalmente, acho, no sentido da interdisciplinaridade. Acho que esse é um ponto-chave que o texto da nova base ele traz. Integração entre os professores
é fundamental para que você tenha integração entre os conteúdos, entre as habilidades e para que isso vire uma prática pedagógica concreta para o estudante. O estudante ele não vai viver uma experiência de aprendizagem interdisciplinar se os professores não trabalharem em termos de planejamento de forma interdisciplinar também. E nesse sentido eu acho que o texto da Nova Base ele abre um caminho muito interessante para isso. Muito bem. Bom, investir em inovação na educação tem sido aí uma das apostas em muitos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, um grande exemplo são as startups específicas para esse setor que estão em franca expansão. Mas países em desenvolvimento como a Índia, por exemplo, também têm se aventurado bastante nesse sentido. Bom, por aqui o mercado está começando a se expandir também. E para falar um pouquinho mais sobre as redes públicas, redes privadas, como é que elas têm absorvido esses novos recursos, a gente fala agora com o Rafael Parente, que é especialista em educação e CEO da Ondê Educacional, uma startup especializada em educação aqui do Brasil e também nosso parceiro aí no programa Educação na Veia. Tudo bem, Rafael? Bem-vindo ao debate. Tudo ótimo, super obrigado pelo convite, Cris. É um prazer estar com vocês para falar sobre esse tema que é super importante para o nosso país, né? Pois é, a gente falava um pouquinho aqui ao longo do primeiro bloco e também agora na abertura do segundo sobre essa discussão importante de pensar em infraestrutura, de pensar na formação dos educadores e falamos de iniciativas de diferentes países. Eu queria ouvir de você uma avaliação em relação a como o Brasil tem pensado no investimento na inovação tecnológica. Eu sei que você está à frente de uma empresa que desenvolve também softwares para a educação. Como é que a gente pode pensar no contexto brasileiro, de pensar em soluções específicas para a nossa realidade? A gente tem evoluído alguma coisa, mas não no ritmo que a gente deveria estar evoluindo, né? E aí eu queria fazer algumas observações. A primeira é que tanto na rede pública quanto na rede privada a gente tem uma diversidade muito grande, inclusive em relação à infraestrutura, né? A gente tem escolas federais que têm infraestrutura maravilhosa, a gente tem alguns municípios que por conta de royalties e outras questões também conseguem dar uma infraestrutura muito melhor para suas escolas, enquanto que a gente tem também, a gente sabe, aí os números mostram para a gente que há 99% das nossas escolas públicas longe da infraestrutura ideal. E uma outra coisa é que além da gente precisar da infraestrutura e da formação dos professores, que eles se sintam confortáveis em ousar, em criar novas ações, novos planejamentos, novas didáticas, né, novas formas de ensinar alguma coisa, eles precisam ter essa vontade também. Então a gente precisa despertar nos nossos professores essa vontade, e às vezes o que acontece é o contrário, eles ficam com medo de inovar e de fazer alguma coisa diferente porque eles acham que de alguma forma aquilo não é estimulado, aquilo não é bem-vindo na sua rede ou na sua escola. Então acho que um passo importante também para os gestores tanto de escolas quanto de redes é que eles não só deixem claro que é importante inovar na educação, é importante a gente repensar os modelos, as rotinas, as culturas das escolas e o que acontece dentro de sala de aula, mas que a gente dê o conhecimento e o estímulo que os professores precisam para fazer isso. Então, acho que em outros países isso é muito mais claro, não só esses fatores, né, da infraestrutura e da formação dos professores que já têm avançado mais rapidamente em outros países, mas também esse estímulo, né, fica muito mais claro em outros países a importância estratégica, inclusive das startups, dessas empresas pequenas de educação e tecnologia para a renovação dos modelos educacionais, né? Como você próprio citou, a Índia é um desses países onde a gente vê que as startups têm um papel fundamental e os governos estão atentos a isso, têm dado espaço e recursos, inclusive, para essas startups, mas aqui no Brasil a gente está muito longe disso, né? A gente sabe que no nosso país empreender é uma coisa difícil, empreender na educação é mais difícil ainda, e empreender na educação, querendo vender para governo, é uma coisa só para gente doida mesmo, de pedra, né? Infelizmente. Então a gente vê que o MEC, por exemplo, o Ministério da Educação tem um orçamento aí que bate os 140 bilhões de reais por ano, e quando a gente se pergunta, bom, quanto disso então vai para inovação, vai para empresas pequenas que estão ali ralando para conseguir fazer alguma coisa diferente, para conseguir ajudar os professores e os gestores a repensar os modelos
de aula, né, de gestão das escolas, e a gente vê que não vai nem um centavo, não existe um centavo do MEC que vai para startups de educação, na educação. E esse é um ótimo sinal de que, de fato, a gente está muito longe ainda de compreender que a inovação e os inovadores e as startups são essenciais para a inovação na educação no nosso país. Então, Rafael, pegando esse gancho do que você trouxe, né, esse cenário da burocracia no Brasil, a gente sabe que afeta todos os setores, a educação, infelizmente, não foge também desse mal. Agora, frente ao que você trouxe, né, dos desafios para os empreendedores, o potencial que a gente tem para implantar inovações tecnológicas nas escolas públicas, principalmente, e essa verba que já existe aí reservada pelo Ministério da Educação para investimentos nas escolas, para que possam ser reservados, ou pelo menos uma certa parte para elas, em investir, por que não, em tecnologia feita aqui no Brasil para tentar ajudar a gente cobrir esse gap. Quais são esses principais entraves? Como é que você pensa que a gente poderia pensar em alternativas, caminhos? O que poderia ser feito para tentar facilitar esse encontro, então, do professor que está lá na ponta dessas tecnologias que podem ser desenvolvidas aqui no país? Bom, acho que tem várias questões, né? Uma delas é isso, a gente pensar de que forma que a gente consegue criar políticas públicas ou adaptar políticas públicas que já acontecem em outros países, poderiam ser adaptadas à nossa realidade, ou mesmo criar do zero políticas públicas que a gente pudesse fazer com que as tecnologias, as novas metodologias, né? A gente sabe hoje que a gente tem alunos nativos digitais nas escolas e os professores, as técnicas, as escolas estão bastante ultrapassadas, e a gente precisa então modernizar, a gente precisa atualizar não só a infraestrutura, mas as técnicas e a cultura dentro da escola, né? As rotinas, o que acontece nesse tempo todo que os professores e os alunos ficam lá. Então, os governos em geral, os municípios, os estados, o nosso país, o MEC, o Ministério da Educação, precisam pensar de que forma nós podemos criar políticas públicas que viabilizem a entrada dessas metodologias. Então, por exemplo, nós temos aqui no Brasil o Programa Nacional do Livro Didático, que é o maior programa de distribuição de livros didáticos do mundo. Por que a gente não cria um programa nacional também que possa olhar para as startups, possa olhar para metodologias inovadoras? E eu sei, né, que o MEC já tem pensado nisso, mas enquanto não saiu, a gente precisa continuar falando que não existe e não existe esse apoio, esse estímulo para as startups e para a inovação, né? Uhum. Existiu já com a Helena Sinha aquele programa de mapeamento de escolas inovadoras, então, assim, alguma coisa já foi falado no passado, mas atualmente não existe nada a não ser esses planos que são feitos também com a ajuda lá da Lúcia Delagnello, do CIEB, para que exista algum tipo de compra, né, ou de estímulo financeiro mesmo a essas empresas e esses empreendedores para que essas metodologias inovadoras cheguem até as escolas de alguma forma, mas o fato é que hoje ainda não existem. Muito bom. Rafael Parente, muito obrigado por ter participado do debate de hoje, ter colaborado aí com seus insights também. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado pela oportunidade de participar. Um abraço. Valeu. Bom, pensando também em programas e verbas públicas, programas federais, eu queria que o Júlio falasse um pouquinho dessa iniciativa. A gente falou que ele foi para a Finlândia, mas também fez parte aí de um programa elaborado pelo Ministério da Educação, com outros parceiros também. De que forma você vê essa... De certa forma, a gente tem aqui algumas janelas meio noviadas, meio difíceis, mas em alguns outros sentidos tem processos e projetos já em funcionamento, né, Júlio? Você tem o Programa Professores para o Futuro, ele é da CETEC, né, Secretaria de Educação Profissional Tecnológica, que gerencia os institutos federais, a Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica. Uhum. E o Instituto Federal hoje, a Rede Federal, ela é uma estratégia de inovação. E inovação também perpassando pela inovação em educação. Então, acho que a criação de um modelo, né, ou seja, um dos desdobramentos do Programa Professores para o Futuro é a criação do modelo brasileiro de formação continuada, né, em educação profissional e tecnológica. E eu acredito que esse modelo, né, como eu já citei aqui, ele não deve ser finalizado dentro dos institutos federais, dentro da rede federal. Acho que tem que ter vontade política, né, para poder pegar essa experiência e dialogar com os estados e municípios. Aí, pegando um gancho, o Rafael falou uma coisa muito interessante, ele falou dos gestores.
Ele falou um pouco de criação de política e dos gestores. Muitas vezes, quando você começa processos de inovação dentro da educação, você consegue dialogar com seus colegas mais próximos, de repente seus colegas de área, alguns colegas de escola, da sua escola, mas eu acho que isso tem um limite, ou seja, esses processos eles precisam ser institucionalizados. E aí você precisa ter gestor também fomentando isso, eu diria até mais formado para isso, né? Ou seja, não dá para a gente ir lá na ponta começar um processo de inovação que se a nossa gestão não estiver preocupada, não estiver bebendo dessa mesma filosofia, eu acho que é difícil a gente conseguir implementar numa escala maior. É importante também a gente pensar nesse começo, meio, no fim, que o fim não pare, né? Que na verdade essa iniciativa possa ser replicada e também que os professores possam ter acesso a esse tipo de conhecimento. Bom, eu falei no primeiro bloco do programa Destino Educação, mostrei um trechinho do programa gravado lá na Finlândia, mas o programa também visitou escolas inovadoras aqui no Brasil, para a gente não ficar só pensando que tudo que é bom está tão distante. Uma dessas escolas fica em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, então confira aí. A gente coloca tudo que a gente precisa aprender lá de acordo com o nosso interesse e o que a gente precisa aprender também, porque a gente precisa, não dá para ficar só estudando línguas e sem ter história e geografia, e às vezes as pessoas perguntam, né, mas como vocês aprendem outras matérias? O nosso jeito, o nosso método de estudar, de aprender, é pelo roteiro mesmo e pelo planejamento do dia. Nós temos aqui todo o trabalho pautado na lei. Não somos uma escola revolucionária e nem queremos fazer algo que prejudique as crianças ou que eles não tenham como depois comprovar a continuidade de sua escolarização. Nós não partimos de um objetivo nosso, nós não elencamos quais os objetivos que queremos que a criança aprenda naquele ano, naquele tempo. Nós temos todos os objetivos das áreas do conhecimento com base nos PCNs, que são os Parâmetros Curriculares da Educação Nacional, nós temos eles listados. Ao longo do processo de aprendizagem, nós vamos ticando, vamos colocando quais os objetivos que já foram atingidos, independente da ordem. Essa é a grande diferença de uma escola tradicional, em que o objetivo é oferecido e a criança ou aquele grupo de crianças, pelo fato de ter a mesma idade, devem buscar atingir. Nós não, nós buscamos o indivíduo, qual é a sua necessidade, qual é a sua potencialidade, qual é a sua bagagem de aprendizagem, e dali ela vai desenvolvendo seus projetos e vamos nos remetendo aos objetivos e descrevendo quais já foram atingidos. Muito bacana, lembrando que também esse programa na íntegra se encontra lá no Futura Play, basta procurar ali na nossa barrinha de buscas por Destino Educação Escolas Inovadoras. Bom, pegando esse gancho do que a professora menciona lá na escola em Cotia e do que falamos há pouco, Thiago, é possível, né, pensar em formas inovadoras sem deixar de cumprir com as exigências do Ministério da Educação, que a gente sabe que para abrir uma escola, abrir uma universidade, é preciso, né, entregar aquele conteúdo básico exigido, isso em todas as esferas, seja na educação fundamental, no ensino médio ou também lá no ensino superior, né? Cristiano, isso é muito interessante porque, na realidade, a visão que a gente está construindo sobre isso se a gente observar esses parâmetros regulatórios, né, parâmetros curriculares nacionais, eles já têm como foco objetivos de aprendizagem, desenvolvimento de competências que são muito interessantes. O desafio é que tipo de abordagem pedagógica eu preciso ter para chegar lá. O que a gente tem percebido é que, na realidade, a abordagem tradicional, ela tem muita limitação para a gente chegar naquilo que está no papel, que está na lei, que está na recomendação. Então, a inovação pedagógica, ela é um caminho interessante e que, na nossa experiência lá na Celso Lisboa, tem se mostrado bastante eficiente e muito rico do ponto de vista de desenvolvimento pessoal para se chegar nesses objetivos que já são previstos pelo Ministério da Educação. Muito bem. Bom, o Gustavo Hoffmann, que é diretor do Grupo A Educação, vai se juntar a nós nessa conversa para falar um pouquinho sobre ensino híbrido. Isso é, aulas que mesclam um pouco do ensino presencial com o aprendizado online. Gustavo, primeiramente, boa noite, obrigado pela participação, bem-vindo aqui ao debate. Já quero começar colocando para você essa questão, né? De acordo com o que você vem pesquisando nos últimos anos, quais são os benefícios principais obtidos com essa forma de ensino híbrido?
Alô, a gente está com um probleminha no áudio do Gustavo, não estava ouvindo, a gente vai tentar refazer a conexão para chamá-lo novamente. Mas quero saber de você, Júlio, já tentou fazer algum tipo de experiência sua, formação pessoal ali, tentando utilizar essa forma de ensino híbrido? Eu utilizo algumas ferramentas digitais com os estudantes e eu, por exemplo, utilizo hoje em dia algumas ferramentas de Skype, Hangout, por exemplo, para aulas de dúvidas, aulas extras, aulas que às vezes o aluno quer uma aula extra, precisa falar de um tópico, precisa dialogar um pouco mais, aprofundar algum tema. E aí, não necessariamente eu tenho um espaço para ir até a escola, o aluno não precisa ir até a escola e eu consigo fazer hoje em dia e tem dado um resultado bem legal. Bom, a tecnologia tem dessas coisas, às vezes funciona, às vezes não, a gente tem que estar sempre preparado para ela. Acho que agora a gente conseguiu retomar o contato com o Gustavo Hoffmann. Gustavo, você me ouve agora? Oi, Cristiano, ouço sim. Consegue me ouvir bem? Perfeitamente. Então vamos lá, fala para a gente um pouquinho sobre os benefícios principais obtidos com o ensino híbrido que você tem pesquisado. Legal. Primeiramente, a gente ainda separa muito aqui no Brasil o que é ensino presencial do que é educação à distância, como duas coisas completamente diferentes. E é muito provável que em muito pouco tempo a gente não tenha uma distinção tão clara do que é EAD, que é o ensino à distância, do que seja ensino presencial. A gente vai convergir muito provavelmente nos próximos 5 anos para um modelo único de educação, onde a gente vai usar tecnologias de informação e comunicação que já funcionam muito bem no ensino à distância, mas isso associado com momentos presenciais que, na minha opinião, são fundamentais, mas não para expor conteúdo, para que o aluno tenha acesso ao conteúdo, e sim para ele aplicar esse conteúdo adotando algumas metodologias ativas de aprendizagem, ou seja, acesso à informação, acesso ao conteúdo, que hoje acontece predominantemente dentro de sala de aula, através de aulas positivas, isso deveria acontecer em qualquer hora, em qualquer lugar. E aí os momentos experienciais são utilizados para a resolução de problemas, ou seja, a aula passa a acontecer em casa e a lição de casa passa a acontecer na escola. Por isso a gente chama esse modelo de sala de aula invertida, ou flipped classroom, que é uma das formas de ensino híbrido. E eu venho pesquisando há alguns anos, comparando, né? A gente faz muito aqui no Brasil educação baseada em sentimento, em feeling. A gente precisa colocar um pouco mais de evidência científica nesse processo. Então comecei a pesquisar, comparar grupo experimental, controle, modelos tradicionais de sala de aula, predominantemente expositivos, com modelos que usam ensino híbrido, metodologias ativas de aprendizagem. E em um desses estudos, né, eu comparei 3 diferentes grupos, um deles submetido exclusivamente ao modelo 100% à distância, um segundo grupo ao modelo 100% presencial e um terceiro grupo, que eu chamei de híbrido, em que 50% da carga horária foi presencial e 50% da carga horária não presencial à distância. A diferença dos grupos 2 e 3 é que nesse grupo híbrido, os momentos presenciais eram usados exclusivamente para adoção de metodologias ativas de aprendizagem, enquanto no grupo 2 era 100% presencial, mas exclusivamente utilizado para exposição de conteúdo. Pois bem, eu medi 4 indicadores importantes, mas vamos falar de aprendizagem, que na minha opinião é o principal. O grupo submetido ao modelo 100% expositivo, tradicional, que hoje prevalece no ensino superior brasileiro, ele teve uma média de aprendizagem de 36% superior ao grupo que teve acesso ao modelo 100% online. Eu acabo chamando de se vira com o conteúdo e vem na instituição só fazer as provas presenciais. Já o terceiro grupo, que foi o grupo híbrido, mesmo tendo apenas 50% de aulas presenciais, os alunos tiveram uma média de aprendizagem 16% maior do que o grupo submetido ao modelo 100% presencial, mas exclusivamente expositivo. Ou seja, não importa muito a carga horária que o aluno está dentro de sala de aula, se dedicando a uma determinada atividade. O que importa é, de fato, o que ele faz dentro de sala de aula. E, comprovadamente, inclusive aqui no Brasil, por isso eu acabei indo para Harvard para estudar esses elementos e fiz no Brasil a maior pesquisa que a gente já teve na América Latina comparando esses modelos de sala de aula, para comprovar que aqui também o modelo híbrido com inversão de sala de aula e adoção de metodologias ativas de aprendizagem
funciona bem melhor do que o ensino tradicional, 100% dispositivo, e muito melhor do que esse modelo de educação à distância 100% online, que culturalmente aqui no Brasil não funciona tão bem assim. Agora, Gustavo, a gente falava aqui ao longo de todo o programa, e já peço para você pensar numa consideração final, que a gente está quase chegando no finalzinho, mas que é exatamente isso que você traz, né? Na verdade, cada país tem uma realidade, o Brasil tem toda uma tradição educacional consistente que não sempre, né, está aberta a mudanças, então a gente teria que sempre fazer algum tipo de adaptação à nossa realidade, mesmo o próprio conceito de sala de aula invertida que você traz, 100% aplicado à realidade brasileira, seria um novo conceito. Como é que você vê isso, a nossa forma de adaptar essas inovações que a gente pode, enfim, ver mundo afora e trazer para a nossa realidade? Legal. Eu acho que assim, a única certeza que eu tenho, também tenho visitado muitos países nos últimos anos, fiz um programa em Harvard, passei uma temporada lá em Stanford, quer dizer, minha experiência é mais nos Estados Unidos, mas tenho, no último ano, tenho convivido muito com os finlandeses, enfim. A única certeza que eu tenho é que funciona muito bem nesse país, não vai funcionar da mesma forma aqui. A gente tem uma cultura bem diferente e essa cultura tem que ser levada em consideração. Eu acho que a gente tem que, de certa forma, tropicalizar essas boas práticas. E não tem como tropicalizar isso sem pesquisa, né? Sem medir, sem realmente colocar indicador e testar a eficácia desses novos modelos. A gente tem um modelo predominantemente instrucional e padronizado. A gente deveria colocar alguns elementos não padronizados, mas customizados, e alguns elementos não instrucionais, mas construtivistas. E um bom equilíbrio dessa matriz formada entre padronizado e customizado, entre instrucional e construtivista, acaba formando um bom modelo educacional. O que eu diria, para finalizar um pouco meu pensamento, poxa, a gente já tem tecnologia disponível para fazer um modelo de educação bem diferente, que funcione melhor. A gente já tem, sobretudo, metodologia, e comprovadamente aqui no Brasil, de forma tropicalizada, elas funcionam muito bem. Acho que o que nos falta agora é iniciativa, e o que eu espero, com muita sinceridade, é que nos próximos anos essa iniciativa não nos falte mais. Muito bem. Gustavo Hoffmann, muito obrigado por participar do debate de hoje, trazendo suas ideias aqui, ampliando a nossa discussão. Até a próxima. Obrigado. Um abraço. Valeu. Bom, a gente está também chegando no finalzinho do nosso bate-papo aqui no estúdio. Queria as considerações finais de vocês frente a tudo isso que já falamos, né? De inovações, de experiências diferentes, de cases que a gente pode trazer ao redor do mundo, mas para onde é que a gente está caminhando, como é que a gente pode tentar acelerar esse processo de pensar em trazer a tecnologia para a inovação na educação brasileira para melhorar esses índices que há tanto tempo a gente quer que melhorem e ainda parece que a gente está sempre patinando, né, Thiago? Então, a gente lá no Acesso Lisboa tem defendido muito a ideia de um tipo de atividade que a gente chama de inovação pedagógica. A gente criou uma diretoria de inovação pedagógica e esse tipo de atividade ela tenta unir o mundo da gestão com o universo da sala de aula. Então, os professores, para poderem praticar a inovação, eles precisam ter um contexto favorável para isso. Precisam compreender também os desafios de quem está fazendo a gestão. E quem está fazendo a gestão precisa conhecer um pouco dos desafios da sala de aula. A gente tem desenvolvido uma abordagem ecossistêmica, que a gente tem chamado de ecossistema de aprendizagem colaborativa. Ou seja, se eu quero mudar o meu modelo pedagógico, eu preciso mudar todas as variáveis do meu ecossistema dentro da minha instituição. Eu preciso mudar a estrutura da sala de aula, a formação de professores, o modelo de avaliação. E a gente acredita que para gerenciar esse processo, você precisa ter um olhar de inovação pedagógica. É um olhar que vai levar em consideração as demandas e os desafios gerenciais, mas sempre colocando em primeiro lugar a aprendizagem, sempre colocando em primeiro lugar a experiência de aprendizagem do estudante. Júlio. Eu acho que a Rede Federal dá um passo importante com a criação do modelo brasileiro de formação continuada em EPT. Acredito que isso tem que ultrapassar as fronteiras da Rede Federal e dialogar com o Estado e o município, como eu já disse. Tendo vontade política, tendo apoio institucional, e eu falo dos gestores. E eu acredito que o professor ele deve se enxergar como um contínuo aprendiz, né? Mas quando você se vê como educando também, né, por toda a sua carreira, né, o lifelong learning, que tem do inglês,
entender que a gente está o tempo todo aprendendo, entender que o aluno também é multiplicador de conhecimento. Eu acho que é um passo importante para a gente falar de inovação em educação. Muito bem. E a gente sabe, né, das adversidades que os professores brasileiros enfrentam, principalmente na rede pública, as cidades distantes aí dos grandes centros, mas muitas vezes a iniciativa, ou pelo menos manter o bom humor, tentar levar uma leveza aí pode fazer a diferença também. Só para registrar, no finzinho do nosso programa, a gente tem um exemplo que surgiu na internet, um professor no interior de Minas Gerais, que, enfim, estava ali querendo pelo menos trazer um pouco mais de leveza no dia a dia da sala de aula. Ele usava ali os memes da cantora Gretchen, muito famosa na internet, que é a linguagem que a garotada utiliza, né, nas redes sociais, para dar nota ali. Então, se a nota estava boa, era um sorriso da Gretchen; se ela estava mais ou menos, meio séria; se fosse uma nota ruim, uma Gretchen chorando. Por que não utilizar os memes também? Está aí um exemplo, a iniciativa do professor tentando aproximar também, criar o engajamento que a gente falava aqui anteriormente. A gente espera que o nosso programa tenha contribuído para você também pensar sobre as inovações necessárias na nossa educação brasileira, que cabe a cada um de nós, e que você pode reassistir esse e outros programas diretamente do nosso Futura Play a qualquer hora do dia e da noite. Obrigado e aos dois nossos entrevistados aqui no estúdio hoje. Obrigado você por ter acompanhado a gente e até a próxima.